Gostaria de cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. O que faria Jesus em seu lugar? Como ele agiria em seu lugar? Esse é o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração, baseado no texto de 1 João capítulo 2, versículo 6, que diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, em Jesus, este deve andar como ele andou. Meus irmãos, esta afirmação é muito profunda, pois o apóstolo João, o apóstolo do amor, aquele que andara com Jesus na face da terra, aquele que reclinara a sua cabeça no peito de Jesus na Santa Ceia, ele mesmo nos disse que quem diz estar nele, estar em Jesus, ser de Jesus, ter Jesus no seu coração, ser um discípulo, um seguidor, um crente, um cristão, este deve andar como ele andou. E a questão aqui é: o que faria Jesus no nosso lugar? Se devemos andar como ele, como então ele agiria em nosso lugar em determinadas situações, em determinadas ocasiões, em determinadas circunstâncias? Como ele agiria no seu lugar se ele fosse humilhado da maneira que você está sendo humilhado? Se ele fosse perseguido da maneira que você está sendo perseguido? Se ele sofresse acusações da maneira que você está sendo acusado? Como Jesus procederia no seu lugar? O que ele falaria? Como ele agiria? Como ele se comportaria no seu trabalho? Como ele se comportaria na sua casa? Como Jesus se comportaria no seu lugar, na sua família? Como ele se comportaria no seu lugar, na rua, na escola onde você estuda, na faculdade? Como ele procederia diante de percalços, intempéries, tempestades da vida? Como Jesus faria em seu lugar se ele fosse ofendido? Como Jesus faria em seu lugar se ele estivesse na igreja em que você está? Se ele pregasse, se ele louvasse a Deus, se ele tivesse um ministério dado por Deus em seu lugar, como ele procederia? Como ele agiria? Será que Jesus seria um fofoqueiro, um encrenqueiro, um homem de intrigas, um homem de rixas, de mágoas, invejas, orgulhos, desejos pecaminosos? O que faria Jesus em seu lugar? O que faria Jesus em seu lugar diante da tentação, diante do diabo, diante da sociedade, diante do mundo? Como Jesus agiria em seu lugar? Pois o apóstolo João disse: aquele que diz estar nele, este deve andar como ele, como Jesus andou na face da terra. Em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz: a qual Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder e com virtude, a qual saiu por toda parte, por toda a Judéia, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então nós vemos que Jesus andou por toda a Judéia, por toda Israel, por toda a Galileia, Jerusalém, Nazaré, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, queridos, nós devemos andar por toda parte, quando depender de nós, fazendo o bem e não nos cansando de fazer o bem, porque ao seu tempo, diz a Bíblia, nós vamos colher tudo aquilo que estamos semeando, e tudo aquilo que estamos plantando cegaremos em nossas vidas. Então, o que faria Jesus em seu lugar? Será que ele desanimaria, como você está desanimado? Será que ele se abateria? Será que ele murmuraria contra Deus, sendo que na cruz ele não murmurou? O que faria Jesus na situação em que você está passando em seu lugar? Essa é a questão crucial do cristianismo. Essa é a pergunta, a indagação, a qual você examine-se a si mesmo e responda para si mesmo: o que Jesus faria na situação, na ocasião, no momento em que você está vivendo? Como ele procederia?
como ele se portaria, como ele falaria. Então assim você faça, porque aquele que diz estar nele, este deve andar como ele andou. Então procure andar conforme Jesus, procure andar conforme as pisadas do Mestre, pois o apóstolo Pedro disse que fomos chamados para seguir as suas pisadas. Então devemos seguir as suas pisadas, seguir a Cristo, ser seu discípulo, ser seus seguidores, porque aquele que diz estar nele, este deve andar. Aqui faço um acréscimo meu, deve se comportar, se vestir, pensar, sentir, falar como ele agiria. Porque assim devemos ser. Somos da família de Deus, diz a Bíblia. E aquele que é da família de Deus, aquele que em João capítulo 1 Deus diz que Deus deu poder para serem chamados filhos de Deus, então devem ter características de um filho de Deus, devem ter semelhanças com seu Pai Celestial, semelhanças com seu irmão maior, Jesus Cristo, para que então possamos ser achados nele, sem nenhuma mácula, sem nenhuma condenação, mas para a salvação e para a vida eterna. Então ande com Jesus, se comporte como Cristo, seja seguidor do Senhor, pois aquele que diz estar nele, em Jesus, deve andar como ele andou. O andar de Jesus foi um andar em amor, foi o andar em temor a Deus, foi o andar em obediência ao Pai, foi o andar em santidade, santidade em todos os aspectos, foi o andar em humildade, foi o andar em mansidão, foi o andar em bondade, foi o andar em honestidade, em verdade. Então é nestes passos que devemos andar, é nesta esfera que devemos estar. Devemos andar em bondade, andar em amor, andar em santidade, andar em espírito e não cumprir os desejos da carne. Devemos procurar ter comunhão com Deus. O andar de Cristo, Cristo era um homem de oração. Então, se nós dizemos estar nele, devemos também procurar orar, ter uma vida de oração como ele teve, ter uma vida de abnegação, de renúncia, de humildade, de humilhação, para que, assim como Deus o exaltou soberanamente, todos aqueles que aniquilarem a si mesmo, negarem a si mesmo, perderem a sua vida por amor a Cristo, estes achá-la-ão na vida eterna. Então, meus irmãos, despertem e acordem. O que faria Jesus em seus passos? O que faria Jesus em seu lugar? Esta é uma mensagem que devemos meditar, pensar, para que possamos ser autênticos seguidores do Senhor Jesus. Falta muito ainda a ser trilhado, muito ainda para melhorarmos, muito ainda para Deus nos abençoar. Então procure andar conforme Jesus, procure andar como ele andou, para a glória de Deus. Peça ajuda do Espírito Santo, peça ajuda do Senhor, que com certeza Jesus vai te ajudar a tomar as decisões corretas, a proceder corretamente e tomar as decisões que agradam a Deus. Que Deus possa lhe abençoar. Gostaria de fazer uma oração para encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor possa abençoar cada vida, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Que esta palavra não volte vazia, para a glória do teu nome. Que possamos andar, proceder conforme Jesus, para que nós possamos perguntar para nós mesmos em situações difíceis: o que Jesus faria em meu lugar? E assim então fazermos e procedermos com a ajuda do teu Santo Espírito em nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a vida dos irmãos, no nome de Jesus. Amém.